Você já se perguntou como a humanidade chegou onde está hoje? Como passamos de simples caçadores-coletores a dominadores do planeta? Hoje, vamos explorar essas questões e muito mais com as lições de Yuval Noah Harari em seu livro O Sapiens, uma breve história da humanidade. Prepare-se para expandir sua mente. Vamos começar nossa jornada há cerca de 70 mil anos, com a Revolução Cognitiva. Foi nesse período que os Homo sapiens desenvolveram habilidades de comunicação complexas, permitindo a criação de mitos, religiões e culturas. Harari argumenta que essa capacidade de criar e acreditar em ficções compartilhadas foi o que nos diferenciou de outras espécies. Imagine viver em um mundo onde a comunicação era limitada a grunhidos e gestos. De repente, surge a linguagem, e com ela, a capacidade de transmitir conhecimento, planejar caçadas e formar alianças. Essa foi a faísca que acendeu a chama da civilização. Harari nos faz refletir sobre como essas ficções compartilhadas, como mitos e religiões, moldaram nossas sociedades. Pense nas histórias que você ouviu quando criança, nos contos de fadas, nas lendas urbanas. Todas essas narrativas têm um poder imenso de unir pessoas e criar uma identidade coletiva. E foi exatamente isso que nossos ancestrais fizeram. A capacidade de criar e acreditar em mitos permitiu que os Homo sapiens cooperassem em grandes grupos. Antes da Revolução Cognitiva, os humanos viviam em pequenos bandos, limitados pela capacidade de formar laços sociais apenas com aqueles que conheciam pessoalmente. Com o advento da linguagem complexa, tornou-se possível formar sociedades maiores, baseadas em crenças compartilhadas. Imagine a transformação de uma pequena tribo nômade em uma comunidade agrícola, unida por rituais e histórias comuns. Essa mudança foi fundamental para o desenvolvimento de culturas complexas e, eventualmente, civilizações. Harari também destaca a importância da fofoca na evolução da linguagem. A capacidade de compartilhar informações sobre outros membros do grupo permitiu que os Homo sapiens formassem redes sociais mais amplas e complexas. A fofoca ajudou a construir confiança e a manter a coesão social, essencial para a sobrevivência em um mundo cheio de perigos. Pense em como a comunicação moderna, com suas redes sociais e mídias, ainda depende dessa necessidade humana fundamental de compartilhar histórias e informações. Avançando no tempo, chegamos à Revolução Agrícola, cerca de 12 mil anos atrás. A domesticação de plantas e animais transformou a humanidade de nômades a agricultores sedentários. Harari descreve essa transição como uma armadilha de luxo. Embora a agricultura tenha permitido o crescimento populacional e o desenvolvimento de cidades, também trouxe desigualdade, doenças e guerras. Imagine a vida de um caçador-coletor, sempre em movimento, vivendo em harmonia com a natureza. Agora, compare com a vida de um agricultor, preso à terra, trabalhando arduamente para garantir a colheita. Essa mudança teve um impacto profundo em nossa saúde, sociedade e meio ambiente. Harari nos desafia a reconsiderar a revolução agrícola como um avanço. Ele sugere que, embora tenha trazido benefícios, também nos aprisionou em um ciclo de trabalho incessante e dependência da terra. Pense nas implicações disso para a nossa sociedade moderna. Será que estamos realmente mais felizes e saudáveis do que nossos ancestrais? A Revolução Agrícola também trouxe consigo a propriedade privada e a hierarquia social. Antes, os caçadores-coletores viviam em sociedades relativamente igualitárias, onde os recursos eram compartilhados. Com a agricultura, surgiu a necessidade de proteger a terra e os bens, levando à formação de classes sociais e à concentração de riqueza. Imagine a transformação de uma comunidade igualitária em uma sociedade estratificada, onde poucos controlam a maioria dos recursos. Essa mudança teve consequências duradouras, que ainda podemos ver em nossas sociedades modernas. Além disso, a agricultura permitiu o crescimento das cidades e a formação dos primeiros estados.
Com o aumento da produção de alimentos, tornou-se possível sustentar populações maiores e mais densas. Isso levou ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a escrita e a matemática, e à criação de instituições complexas, como governos e religiões organizadas. Pense na transformação de uma aldeia agrícola em uma cidade-estado, com templos, palácios e mercados. Essa evolução foi fundamental para o surgimento das civilizações que conhecemos hoje. Com o passar dos séculos, a humanidade começou a se unificar através do comércio, das guerras e das religiões. Harari destaca 3 grandes unificadores: o dinheiro, os impérios e as religiões universais. O dinheiro, uma invenção puramente humana, permitiu o comércio em larga escala e a criação de economias complexas. Imagine viver em uma sociedade onde o escambo era a única forma de troca. Agora, pense no impacto revolucionário de uma moeda universalmente aceita. Isso não só facilitou o comércio, mas também a disseminação de ideias e tecnologias. Os impérios, por sua vez, unificaram vastas regiões sob um único governo, muitas vezes à força. Harari nos faz refletir sobre o custo humano dessas conquistas e a disseminação de culturas e tecnologias que elas possibilitaram. E, finalmente, as religiões universais, como o cristianismo e o islamismo, ofereceram uma visão de mundo comum e um conjunto de valores que transcenderam fronteiras. Pense no poder de uma ideia que pode unir milhões de pessoas em torno de uma crença compartilhada. O dinheiro, como um meio de troca universal, revolucionou a economia humana. Antes, o comércio era limitado pelo escambo, que dependia da coincidência de necessidades. Com a invenção do dinheiro, tornou-se possível acumular riqueza, investir em empreendimentos e criar economias complexas. Pense na transformação de uma economia baseada no escambo em uma economia monetária, com bancos, mercados e investimentos. Essa mudança permitiu o desenvolvimento de cidades, impérios e, eventualmente, a economia global que conhecemos hoje. Os impérios, embora muitas vezes brutais em sua expansão, também foram agentes de unificação cultural e tecnológica. Ao conquistar e governar vastas regiões, os impérios disseminaram tecnologias, ideias e práticas culturais. Pense na disseminação da escrita, da arquitetura e da engenharia através dos impérios antigos. Essas conquistas tiveram um impacto duradouro, moldando as civilizações que surgiram posteriormente. As religiões universais, como o cristianismo, o islamismo e o budismo, ofereceram uma visão de mundo comum e um conjunto de valores que transcenderam fronteiras culturais e geográficas. Essas religiões não só unificaram grandes populações, mas também promoveram a disseminação de ideias e práticas éticas. Pense no impacto de uma religião que pode unir pessoas de diferentes culturas em torno de uma crença compartilhada. Essa unificação espiritual foi fundamental para a formação de sociedades complexas e coesas. Chegamos agora à Revolução Científica, que começou há cerca de 500 anos. Harari argumenta que essa foi uma das mudanças mais profundas na história da humanidade. Pela primeira vez, começamos a admitir nossa ignorância e a buscar conhecimento através da observação e experimentação. Imagine viver em uma época onde a maioria das explicações sobre o mundo era baseada em mitos e superstições. Agora, pense no impacto de descobrir que podemos entender e controlar a natureza através da ciência. A revolução científica não só transformou nossa compreensão do mundo, mas também deu origem à revolução industrial e à era moderna. Harari nos desafia a considerar as implicações éticas e sociais dessas mudanças. Será que estamos preparados para lidar com o poder que a ciência nos deu? E como podemos garantir que esse poder seja usado para o bem da humanidade? A revolução científica começou com a admissão de que não sabíamos tudo sobre o mundo. Cientistas como Copérnico, Galileu e Newton desafiaram as crenças estabelecidas e buscaram respostas através da observação e experimentação.
Pense na transformação de uma visão de mundo centrada na Terra para uma visão heliocêntrica, onde a Terra é apenas um dos muitos planetas orbitando o Sol. Essa mudança de paradigma abriu caminho para descobertas revolucionárias em física, química, biologia e muitas outras áreas. A revolução científica também levou à revolução industrial, que transformou a economia e a sociedade. Com a invenção de máquinas a vapor, motores e fábricas, tornou-se possível produzir bens em larga escala e a um custo muito menor. Pense na transformação de uma economia agrária em uma economia industrial, com cidades cheias de fábricas, trens e navios a vapor. Essa mudança teve um impacto profundo na vida das pessoas, trazendo tanto benefícios quanto desafios. Os avanços científicos também transformaram a medicina, a tecnologia e a exploração espacial. Com a descoberta de vacinas, antibióticos e técnicas cirúrgicas, a medicina moderna salvou milhões de vidas e melhorou a qualidade de vida de incontáveis pessoas. Pense na transformação de uma sociedade onde doenças infecciosas eram uma ameaça constante para uma sociedade onde muitas dessas doenças foram erradicadas ou controladas. Além disso, a tecnologia moderna, como computadores, internet e inteligência artificial, revolucionou a forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. E a exploração espacial abriu novas fronteiras, levando a humanidade a sonhar com a colonização de outros planetas. Finalmente, Harari nos leva a refletir sobre o futuro da humanidade. Com os avanços em biotecnologia e inteligência artificial, estamos à beira de uma nova era. Harari nos alerta sobre os desafios e oportunidades que essas tecnologias trazem. Imagine um mundo onde podemos editar nossos genes, criar inteligência artificial superior à humana e até mesmo alcançar a imortalidade. As possibilidades são infinitas, mas também assustadoras. Harari nos convida a pensar criticamente sobre o futuro que estamos construindo. Será que estamos preparados para as mudanças que estão por vir? E como podemos garantir que essas mudanças beneficiem a todos, e não apenas a uma elite privilegiada? Essas são questões que todos nós precisamos considerar enquanto avançamos para o desconhecido. A biotecnologia tem o potencial de transformar a humanidade de maneiras inimagináveis. Com a edição de genes, podemos corrigir defeitos genéticos, aumentar a resistência a doenças e até mesmo melhorar nossas capacidades físicas e mentais. Pense na transformação de uma sociedade onde doenças genéticas são uma sentença de vida para uma sociedade onde essas doenças podem ser prevenidas ou curadas antes mesmo de nascer. No entanto, essa tecnologia também levanta questões éticas profundas. Quem terá acesso a essas melhorias? E quais serão as consequências de criar uma sociedade onde alguns são geneticamente superiores a outros? A inteligência artificial também promete revolucionar a forma como vivemos e trabalhamos. Com a criação de inteligência artificial avançada, podemos automatizar tarefas complexas, melhorar a eficiência e criar novas oportunidades de inovação. Pense na transformação de uma economia baseada no trabalho humano para uma economia onde muitas tarefas são realizadas por máquinas inteligentes. No entanto, a inteligência artificial também traz desafios significativos. Como lidaremos com o desemprego causado pela automação? E como garantiremos que a inteligência artificial seja usada de maneira ética e responsável? Harari nos alerta sobre a necessidade de um debate ético e social profundo sobre o futuro da humanidade. À medida que avançamos em direção a um futuro incerto, precisamos garantir que essas tecnologias sejam usadas para o bem de todos, e não apenas para beneficiar uma elite privilegiada. Pense nas implicações de viver em uma sociedade onde o acesso a melhorias biotecnológicas e inteligência artificial é desigual. Como podemos garantir que todos tenham a oportunidade de se beneficiar dessas inovações? E como podemos criar um futuro onde a tecnologia serve à humanidade, e não o contrário? Yuval Noah Harari nos oferece uma visão fascinante e provocativa da história da humanidade.
Suas lições nos desafiam a reconsiderar nossas crenças e a pensar criticamente sobre o nosso passado, presente e futuro. Se você quer expandir sua mente e entender melhor o mundo em que vivemos, Sapiens é uma leitura essencial. E lembre-se, a história da humanidade é a história de todos nós. Vamos continuar aprendendo e crescendo juntos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que você achou das ideias de Harari e quais outros temas você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!